Então, nessa aula 7, a gente vai falar sobre relação constitutiva, né? Indiretos. É nesse momento que a gente vai falar sobre vetor densidade de fluxo elétrico. Agora vamos conceituar corretamente. A gente fez uma definição particular no vácuo, né? Agora, com meios materiais, vai ter uma definição mais geral, né? Daí você vai ter a forma final das equações de Maxwell para a eletrostática, agora envolvendo os meios materiais, né? Aí, por enquanto, é o que? Eletrostática, né? Eu falo sobre tipos de materiais, tipos de dielétricos, mas isso se aplica para materiais em geral, né? Os tipos de dielétricos, os tipos de materiais se confundem essa terminologia. E a gente agora vai reconceituar o conceito de energia eletrostática, né? Bom, o que nós temos aqui, né? Nós mostramos na aula anterior que o potencial, ele, quando se envolve meios materiais, certo? Deixa eu só fazer um desenho aqui, lembrar qual era a situação, né? O cenário. É um volume que pode conter tanto cargas livres, são aquelas cargas que você controla, você flui através de circuitos, né? Então, se nesse volume você tem tanta coexistência de cargas livres com cargas ligadas, então em develinha você tem o quê? Pode aparecer cargas livres, você está com circuito, né? Ou F, né? E pode aparecer as cargas ligadas. As cargas ligadas aparecem de que forma? A partir da polarização, né? O momento de polo no volume de develinha é PDV. P develinha, né? Certo? Então, a gente pode calcular a contribuição desses dois grupos de cargas livres ligadas. E nós temos a expressão do potencial, né? O potencial vai dar aqui contribuição de cargas livres e ligadas, né? A gente mostrou que a potencial é uma integral envolvendo uma densidade volumétrica efetiva, como se tivesse ela no vácuo, né? 4π, aparece aqui o quê? ε0. E se tiver resíduo dos dipolos na superfície, aparece uma carga de superfície. Do nosso material. ρB, isso, B é de bound, né? ρB é densidade de cargas ligadas, B ligada de bound, B no inglês de bound, ρBS, de novo no vácuo também. Quem é o ρ efetivo? O ρ efetivo é a soma de dois componentes, densidade de cargas livres, ρF, free, mais a densidade de cargas ligadas. Quem é ρBS, né? Bom, ρBS é a projeção de P na direção normal para fora do volume na superfície. Então, deixa eu só botar aqui, né? Se eu tiver aqui intermediária desse guaninha, N para fora, né? Ver a projeção de P, você vai ter essa carga superficial ligada
é o que sobra da cabeça e da cauda do último, a última camada de pó que está perto da superfície. Tem uma cabeça que vai ter a peixe calaína e uma cauda que vai dar peixe calaína do outro lado. Bom, quem é rho B aqui no caso? Rho B é... A gente mostrou que dava menos divergente de P. Né? Tá. Bom, e daí o campo elétrico é menos gradiente dessa função potencial. Né? Olha, o campo elétrico satisfaz a equação de Maxwell, né? Que é rotacional de E zero, campo é conservativo, né? E a outra que é divergente de, voltando agora, né? Originalmente é ε0E, e agora a gente coloca aqui no lado direito da igualdade. A gente coloca tudo que tiver de carga, ou seja, volumétrica no caso. Né? Superficial aparece quando você integra e cruza uma superfície. Esse termo aqui vai aparecer quando você integrar essa equação usada de Gauss. Daí aparece carga de superfície, né? Então, aqui é ρ efetivo. Então, o campo elétrico, ele vê todas as cargas, não faz diferença se ela é livre ou ligada. Ele vê, bom, quem é a densidade de carga que você substituiu para a sua função potencial? Bom, é ρf, ρef. Então, divergente, a pessoa é ρef, certo? Bom, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que divergente de ε0 é igual a ρf. Vamos jogar a expressão para ρf, que está aqui. É a contribuição livre mais ligada dada por isso, vai dar igual a ρ livre, né? Menos divergente de P. Daí a gente pode combinar esses divergentes aqui, né? Um termo só, divergente de ε0E mais P. Tá? Isso aqui dá a densidade de carga, é o quê? Livre apenas, certo? Então, para todos os efeitos, a partir de agora, densidade de cargas livres vai ser simbolizada pela densidade de carga ρ sem subscrito. Aqui está implícito, né? Densidade de cargas livres. Não leva em conta as ligadas, né? Que é o que está aparecendo do lado direito da equação, certo? Então, você tem um novo vetor aqui dentro, divergente desse vetor. Vou repetir aqui. Igual a densidade de carga livre, que a gente chamou agora de nova letra se subscrita, ρ, né? Bom, então, esse vetor a gente vai definir como sendo um novo vetor, tá? Que é o vetor D, ou seja, por definição, é essa combinação de vetores. ε0 mais a polarização local, né? E esse vetor é o chamado densidade de fluxo elétrico né? Forma geral, conexão entre D, E e P é essa relação geral aqui. Tá? Essa é o que nós chamamos de relação constitutiva. No dielétrico, né? No material. Então, essa relação D igual a π mais peixe é você relação constitutiva, certo? É de importância para você poder resolver as equações de Maxwell, né? Ou seja, então o que aconteceu, né? Agora a equação passou a ser, com essa modificação, passou a ser o quê? Divergente desse novo vetor, que é o chamado densidade de fluxo elétrico, igual a densidade de cargas só livres.
Se eu colocar ε0 aqui, é densidade de carga efetiva. Se eu botar D aqui, densidade de carga livre. Então, isso tem que ficar bem claro, tá certo? As equações de Maxwell ficaram, né? Rotacional de E igual a zero. Continua o campo rotacional e divergente do novo vetor D igual a ρ. Só que as equações exibem propriedades diferenciais do campo elétrico, que é o vetor, e o vetor de densidade de fluxo elétrico é outro. Tem que ter uma relação entre eles para poder resolver as equações. Qual é essa relação? Relação constitutiva. O que nós temos aqui? Caso 1, vácuo. O que acontece no vácuo? O vácuo não tem polarização, P igual a zero. Qual é a relação que a gente obtém? T igual a ε0. Como a gente viu anteriormente, a gente definiu inicialmente, vamos definir no vácuo essa relação, certo? Por isso que a gente fez, escreveu essa relação. Isso aqui é uma relação constitutiva. Vou repetir aqui para vocês não esquecerem o nome, né? Ela independe do tipo de meio, depende da natureza, né? Vou botar assim, da natureza. A relação geral. E para cada meio, isso aqui vai ter um caso assim, que vai ver como P se relaciona com E para poder determinar como D se relaciona com E. Aí depende do meio. Certo? Mas essa relação é aplicável em qualquer meio. Bom, essas equações têm as suas correspondentes relações integrais, que é circulação de E é zero, né? Como já falamos antes. E a outra é que o fluxo elétrico continua, né, valendo, né, a lei de Gauss. Integral de D de sigma é igual a, vamos escrever sigma, igual no volume V limitado por sigma de ρ dV, onde isso aqui é o quê? Carga livre envolvida. Eu vou repetir aqui as nuances dessa formulação, certo? Se eu colocar quem é divergente de ε0E, né, é igual a ρ efetivo. A lei de Gauss, nesse caso, seria fluxo do ε0E igual a carga total envolvida, seja livre ou ligada. Quando eu boto D, é outra equação. Né? Ou livre apenas. Né? Fluxo elétrico é igual a carga livre envolvida. Então, essa é a nuance aqui dessa formulação, certo? A gente não vai usar isso aqui mais, certo? A gente sabe disso, né? Eu vou, de vez em quando, revisitar essa propriedade só para mostrar a diferença de carga livre e ligada, porque é um tema que confunde, às vezes, os alunos. Então, é bom a gente sempre revisitar e falar sobre isso, certo? Então, as equações de Maxwell vão ficar em termos de quem? Da carga livre. Por que em termos da carga livre? Porque a carga livre é a carga que a gente controla. A gente transfere carga de um ponto a outro do circuito, aplicando uma diferença potencial. A gente carrega um capacitor com carga livre, né? A gente controla a carga livre, a gente não controla a carga ligada. A carga ligada é reação ao campo aplicado. Né? Mas carga livre não, a gente realmente transfere essas cargas e controla, né, efetivamente. Tá? Vou mostrar um exemplo da diferença entre carga livre e ligada, só para a gente reforçar esse conceito. Vamos olhar essa construção aqui. Vamos considerar que nós tenhamos
um cilindro polarizado, certo? Ok. Vai. Então, você tem aqui a polarização do cilindro uniforme em todo o cilindro, P0 a Z, tá? Constante, certo? E aí nós não temos cargas livres, né? Ou seja, ρ, a densidade de cargas livres é nula, certo? Esse sistema poderia ser melhor para a gente fazer a anotação, né? Não dá para fazer aqui, bom. Deixa eu fazer aqui mesmo. Então, nesse exemplo aqui, você tem polarização, e não tem carga livre nesse problema, ρ igual a zero. Tá? Eu venho aqui e tento calcular o fluxo elétrico para o exterior do volume limitado pela superfície cilíndrica aqui, por esse cilindro, né? Tem uma tampa embaixo, uma tampa em cima, né? Aqui tem a superfície lateral, né? Nós temos uma densidade de carga ligada de superfície, que é P escalar N na tampa de cima, deixa eu botar aqui, né? A tampa superior, né? Tampa. Você tem a projeção de P, que é uma densidade de carga ligada de superfície, que é P escalar N, né? Bom, se eu fosse calcular agora para esse cilindro aqui, né? A lei de Gauss envolvendo a quantidade ε0E, dava a carga livre total envolvida. Bom, quem é a carga livre total envolvida? É essa quantidade QB aqui, ó. É a carga ligada que está na superfície da tampa, né? E nada mais é do que isso aqui dá P0, né? P0 vezes a área, tá certo? P0 vezes π/2. Esse seria o resultado da lei de Gauss para o vetor ε0. Se, por outro lado, eu calcular o fluxo elétrico do vetor D, isso aqui daria a carga livre, vou chamar de Q, a carga livre envolvida. Mas não tem carga livre no problema. Não existe carga livre, só tem carga ligada aqui. A carga livre que a gente mexe, que migra de um ponto a outro, não existe nesse problema. Isso aqui daria zero. Porque a densidade de cargas livres é zero. Né? A efetiva é divergente de P dá zero, mas tem uma carga de superfície. Certo? Então, a gente teria, pela lei de Gauss, o fluxo do vetor ε0 dá essa quantidade de carga, P0, P2. E fluxo de D dá zero, porque não tem carga livre, né? Tá claro, pessoal? Eu acho que isso mais ou menos elucida a diferença entre carga livre e ligada, né? Certo? Vamos voltar a olhar mais uma vez aqui. É bom a gente olhar também a relação constitutiva, né? Dimensão, né? A dimensão física das quantidades. Né? D e P têm a mesma dimensão de D e de P é a mesma. É o quê? Coulomb por metro quadrado. Né? Porque fluxo elétrico da carga, né? Então, Coulomb por metro quadrado, a dimensão de D, que é a mesma dimensão de P, não tem nenhum coeficiente aqui na frente. Né? E a dimensão de E é a dimensão de campo elétrico que nós conhecemos. O campo elétrico é medido nas unidades elétricas em volts por metro. Né? E o ε0 é a permissividade do vácuo, vou repetir aqui, nunca
demais repetir algo que a gente precisa lembrar o número, né? 10 a menos 12 farad por metro. Né? Ou seja, 1 sobre 4π/0 é aquele númerozinho mágico aproximadamente igual a 9 vezes 10 a nona metros por farad. Né? Certo? Então, tem esses númerozinhos aí, para sempre praticar e lembrar. Bom, a gente vai começar a lidar com as equações de Maxwell a partir de agora. O capítulo seguinte é uma técnica, né? Ele envolve uma técnica de solução de problemas de eletrostática usando as equações diferenciais. Então, as equações de Maxwell são equações diferenciais. Né? E, como tal, equações diferenciais precisam de condição de contorno, né? Ele precisa saber como é que o campo se comporta, como é que ele é, qual o seu valor numa interface entre meios distintos, como é que ocorre a transição de um meio para o outro. Então, tudo isso ele precisa saber fazer. Né? Então, nós temos aí vou delimitar aqui minha área aqui. Bom, então, o que nós temos, né? Equações de Maxwell são o quê? Equações... Claro que é mais fácil resolver as equações diferenciais do que as integrais, né? As integrais, a incógnita está dentro de uma integral. As diferenciais, a incógnita, você sabe as derivadas da incógnita, que é o campo, certo? Então, a gente precisa lidar, certo? Em situações que você tem meios distintos em contato, né? Meio 1, meio 2, né? Aqui você tem 1, por exemplo, né? D1, que as grandes finais são A e D, né? Por isso que a gente está escrevendo só A e D aqui. Do lado 2 vai ter 2 e D2. Essas quantidades variam, né, nos dois meios. Digamos que você tem a normal que vai de 1 para 2. Então, N é um versor sempre definido como sendo de 1 para 2, do menor para o maior, certo? Quem quer que seja 1 e 2, você define o seu 1 e 2, por exemplo, você pode botar 1 aqui e 2 embaixo, o seu N viria para baixo. Então, o que nós temos? A gente precisa determinar como é que essas coisas se conectam, né? Certo? Então, nós temos uma equação, a lei de Gauss. Envolvendo o vetor D, né? Então, ele vai ter uma condição envolvendo o D dos dois lados, certo? Igual a integral de volume, né? A outra Bom, a outra relação, que a gente vai usar uma relação um pouquinho... A gente podia usar a circulação do campo elétrico, mas vamos usar algo diferente. Vai pegar a rotacional de A igual a zero e integrar, né? O volume, ambos os membros, tá? Então, isso aqui vai dar... É equivalente a essa, né? Essa equação vai dar a integral de ρdV, de rotacional de dV igual a zero, e nós temos aquela identidade, aquela relação entre integral de volume e de superfície que é semelhante à lei de Gauss. Isso aqui é a integral de superfície do produto vetorial de sigma com E.
Lembrem-se que isso foi falado no capítulo 1. Eu falei, olha, existe uma relação análoga à teoria de Gauss, né? A teoria de Gauss tinha um divergente, certo? Igual a fluxo do vetor, né, no caso. Aqui nós tínhamos, então aqui teria aqui a integral de rotacional de E, dv, é igual a integral de superfície de sigma escalar E. No caso do teorema de Gauss, e se eu botar x aqui, fica x primeiro de sigma aqui. Então a nossa relação, a gente não vai usar essa, vai usar no lugar essa outra, certo? Que permite identificar a condição de contorno de forma vetorial direta. Essa aqui, né? Nós temos duas relações de sigma, vetorial é igual a zero. Então, nós temos esse cenário aqui. Então, vamos olhar aqui nossa construção, certo? A gente constrói, tem meios 1 e 2, tá? 1 e 2. Nós temos um cilindro, que é um volumezinho de altura ΔH, área de base delta sigma, e N, como eu falei, vai de 1 para 2. Vamos usar duas relações integrais que a gente falou agora há pouco. Uma é a lei de Gauss, tá aqui. Lei de Gauss. E a outra é essa relação integral aqui. Então, a gente vai pegar a lei de Gauss e vai determinar, aplicar ela para esse volume, e fazer o H tender a zero. Por quê? Né? Porque eu quero saber quem é o D exatamente na interface do lado 2, quem é o D, e como ele se conecta ao D exatamente na interface do lado 1. Então, nós temos o limite dessa relação, né? Vai dar carga envolvida. Bom, se houver carga de superfície livre, né? Se houver carga de superfície, vai dar carga envolvida, que dá rho de superfície, delta, já é o resultado do limite. O limite dessa quantidade aqui vai ser o fluxo na tampa de cima. Então, deixa eu botar aqui. Limite de quando ΔH tende a zero do fluxo elétrico dá, já calculado, como delta sigma é uma área diferencial, vai dar delta sigma D do lado 2, né? A gente fala D do lado 2 aonde? Na interface, tá? Escalar N, né? N delta sigma é esse elemento de área, D2 escalar N, na parte de baixo, o N está para baixo, né? Mais D1 escalar menos N, botar assim, fica bem, mais D1 escalar quem? O versor para fora do que é menos N. Certo? Bom, daí tem a superfície lateral, contribui com alguma coisa que é proporcional a esse comprimento, proporcional à área, né? Uma função chamada de alfa ΔH. O resultado da integração na superfície lateral é algo proporcional à altura do cilindro, que é ΔH. Esse é o limite do lado esquerdo da igualdade, certo? Isso aqui dá o quê? ρS, cargas livres de superfície, ΔH. Tá? Ora, no limite isso aqui dá zero. Então, você fica, esse delta sigma aqui cancela. Está errado. Está errado, né? Delta sigma vezes delta ρS vezes delta sigma. Então, isso aqui cancela com isso aqui cancela com isso, né? Você fica com uma condição de contorno para o D na interface. N escalar D2 menos D1. Então, existe uma diferença nas projeções de D na direção normal, do lado 2 em relação ao lado 1, que é dada essa diferença pela densidade de carga superficial. Tá? Então, essa é a condição de contorno para D. Livre, né? Lembrem-se, a gente está falando de cargas livres. A carga você transferiu e botou na interface. Né? Bom, em geral tem que ter um condutor talvez na interface para você poder fazer isso. Um meio pode ser um condutor,
O outro pode ser dois meios isolantes, por exemplo, né? E você vem aqui no meio e coloca um papel de alumínio, por exemplo. Papel de alumínio na interface. Você vai, aplica aqui uma tensão V. Certo? Então, você carrega o papel de alumínio e você fica com uma densidade de carga superficial. Certo? Então, o que quer dizer essa condição de controle? Primeiro, lembrem-se, né? Isso aqui só vale na interface. Essa equação aqui é algo assim, D2 componente normal menos D1 componente normal igual a OS. Se você fizesse um gráfico, certo? Do D normal versus coordenada normal, chamada de X normal. Né? Então, digamos que você tem a interface, você tem a coordenada normal que vai cruzar aqui, né? A interface, essa coordenada xn. Então, tem momento que você está do lado do meio 1, tem momento que você está do lado do meio 2. Né? Então, aqui é a interface. Aqui você tem um lado 1, aqui você tem um lado 2. Então, essa função D1, ela varia, tá certo? Chega a ter um valor qualquer aqui. Né? E do lado 2, a função varia e chega a ter um valor. Bom, vamos supor que ela termina aqui em cima, certo? Então, o D2 menos D1, essa diferencinha aqui é o ρS. Né? Certo? Esse é o exemplo para ρS positivo. Né? Se a densidade de carga superficial fosse negativa, o D2 estaria abaixo, estaria aqui embaixo, certo? Você tem uma queda, né, da componente normal. E se a densidade de carga livre no problema for nula, né? Ou a carga superficial também for nula? Ou seja, se o ρS der zero, o que acontece? D normal é contínuo, né? Essas funções se emendam exatamente com o mesmo valor na interface. Para que você teria um gráfico, né? Interface, aí você teria a função D1 e a função D2 se emendam com o mesmo valor. Certo? Observe que elas só são iguais aqui. Fora da interface não tem conexão. Cada um tem a sua solução. Porque, veja, você resolve, certo? Independentemente. O D no lado 1, você obtém a solução geral de uma equação diferencial, obtém um D no lado 2. Essas funções variam de forma que depende das condições de contorno em geral, certo? Mas elas se emendam, nesse caso, para ρS igual a zero, né? De forma contínua. Muito bem, então continuando agora com a formulação no caso elétrico, essa fica mais fácil de calcular, certo? Você tem que calcular o limite, mesmo cilindro lá, né? ΔH tendendo a zero, dessa integral, né? E está o cilindro N. Aqui você tem menos N, né? E aqui tem um versor normal à superfície. Olha, você vai ter d sigma N. Isso aqui vai dar. Já no limite, porque a integral aqui nessa tampa não depende de H, né? Já dá no resultado do limite, vai dar delta sigma N vetorial é 2, mais a contribuição dessa tampa é delta sigma menos N, né, que é para baixo, vetorial é 1, que é do lado 1, mais alguma coisa na superfície lateral que é proporcional a H, mas o limite, de quando H tende a zero, e alguma coisa, né? Eu vou botar aqui um vetor alfa, tá certo? Agora, vezes delta H, né? Isso aqui dá zero, certo? Então, no limite, isso aqui dá zero, vai embora. Você fica com essa diferença aqui, N vetorial 2, N vetorial 1, igual a zero, ou seja, a condição de contorno é o quê? N vetorial
é 2 menos é 1 igual a 0. Né? Essa é a condição de contorno do campo elétrico. Forma vetorial foi deduzida diretamente dessa lei aqui. Se eu usasse a circulação, eu ia obter uma outra relação equivalente a essa, mas é uma relação escalar, e é equivale a essa aqui, certo? A gente vai interpretar agora o que quer dizer isso. O que quer dizer essa equação? Né? Bom, vamos botar aqui um desenho. Quer dizer que suponha que do lado 2 o campo seja, do lado 2, na interface, o campo aponte para baixo, por exemplo. Certo? Esse aqui é o E2. Na interface, né? Estou botando para cá porque a ação dele é para baixo. Não é que ele está existindo dentro do meio nenhum, não. A ação, tá certo? Do campo de ação, que é a força, né? Para carga de teste, seria para baixo, certo? E suponha que o campo é 1, aponte para cima, por acaso, certo? Vou botar outra cor aqui. A cor que dê para botar, vamos botar branco. O E1 faz isso. Bom, como é que eles têm que terminar para que essa relação aqui seja verdadeira? Olha, eles vão ter que terminar tal que a diferença é 2 menos é 1, seja um vetor paralelo a quem? A N. Então, a diferença de vetores tem que dar paralela a N para dar um produto vetorial igual a 0. Olha, como é que pode ser essa diferença? Bom, ela tem que ser mais ou menos como essa construção, certo? E2 menos E1 é esse vetor aqui, ó. Nesse exemplo, né? Podia ser para cima, depende aí. E o N está para cima, né? O produto vetorial dá 0. Então, o que quer dizer? Essa condição, N vetorial, diferença de vetores igual a 0, quer dizer que os vetores têm uma propriedade em comum. Qual é? Eles têm a mesma componente tangencial. Tangencial. O campo elétrico dos dois lados tem que ser tal, se ajustar de tal forma que a componente tangencial é a mesma dos dois lados. Ou seja, E tangencial 1 igual a E tangencial 2. É a implicação dessa equação. Tá? Então, se eu fosse fazer um gráfico do campo tangencial, essa coordenada normal, então você teria o campo varia, né? O lado 1, certo? Campo tangencial, né? Isso é um gráfico do campo tangencial. Aqui é o lado 1, esse aqui é o lado 2. Então, aqui a variação do campo do lado 1, de repente, chega na interface, agora a solução que vale é 2, né? Bom, E2 tem que ser como, né? E2 vai ter que se emendar a componente inicial continuamente, né? Vai ter que ter o mesmo valor. Então, E1 e E2 variam, mas quando chega na interface, o E tangencial do lado 1 é igual ao E tangencial do lado 2. Certo? Essa condição do contorno tem em termos do potencial, é fácil de expressar, certo? Olha lá. Equivalentemente, né? O potencial tem uma relação unívoca com a coordenada do ponto, né? Respeito a se fosse falar, bom, qual é a condição de contorno para o potencial? Bom, se ele só tem um valor no espaço, você fosse falar, bom, condição de contorno para o potencial, que o potencial ele é conectado ao campo elétrico, né? Como é que isso se relaciona a uma dessas condições de contorno? Né? Meio 1 e 2. Aqui tem uma superfície aqui chamada de sigma de contato, né? É uma superfície sigma C.
que está N que vai de 1 para 2. Suponha que você está olhando a função potencial. A solução geral é F1 aqui, solução geral é F2. Qual é a conexão entre as coisas? O campo elétrico no meio I é menos gradiente de φ. Ora, eu acabei de falar, o potencial só tem um valor em cada ponto do espaço. Então, nessa superfície de contato, o potencial calculado pelo lado 1 como pelo lado 2 tem que ter o mesmo valor. Então, a condição de contorno é essa. Φ1 de sigma C na interface é igual a F2. Como é que eu relaciono isso com uma das condições de contorno que nós acabamos de mostrar? Ora, campo elétrico inicial é isso aqui, né? Então você pega dois pontos aqui vizinhos, tá certo? I e J. Tá? Se você calcular φJ menos φI no lado 1, é a derivada, né? Em relação a essa diferença, menos vai dar o campo elétrico. Igual a menos, mesma coisa. Φ2, aqui é Φ1, né? Aqui vai dar menos Φ2i, Φ2j, aliás, menos Φ1i. Isso aqui foi a condição de contorno. Bom, eu posso dizer assim, se o potencial ele é contínuo, a diferença de potencial na interface, entre pontos vizinhos na interface, né? Se isso aqui é pequeno, tá certo? É a derivada, né? Isso sobre o comprimento, né? É igual a isso aqui sobre o comprimento daqui para cá. Ora, se isso é verdade, isso aqui é verdade, certo? Ora, se isso é verdade, isso aqui quer dizer que o E tangencial 1 é igual a E tangencial 2. Ou seja, a relação E tangencial 1 e E tangencial igual a E tangencial 2 é equivalente em termos de potencial à continuidade da função potencial, é a mesma coisa. Né? Então, a gente, de vez em quando, vai usar a continuidade potencial no lugar do continuidade do E tangencial. É a mesma coisa. Não precisa usar essa segunda condição de contorno. Né? D normal é descontínuo se tiver um OS, e o E tangencial é contínuo se independente de qualquer coisa, ou, equivalentemente, o potencial é contínuo. Então, é a mesma coisa. Tá? Certo? Então, condições de contorno, vamos deixar isso aí guardado, não pode esquecer. D normal. D2 normal menos D normal é OS. Campo potencial é contínuo, né? Ou potencial é contínuo. Vamos usar essas condições de contorno no capítulo 3. A gente vai usar para resolver equações diferenciais e vai precisar usar essas condições de contorno, né? Bom, vamos falar agora sobre tipos de dielétricos, tá certo? Tipos de dielétricos, né? Aqui. Obviamente, os materiais têm vários tipos diferentes, né? Tem materiais que conduzem numa direção, não conduzem na outra, por exemplo, né? Polímeros condutores. Materiais que têm essa propriedade são anisotrópicos, né? Uma propriedade existe numa direção, mas não existe na outra, ou é diferente na outra. Existem vários tipos de materiais, materiais lineares, não lineares, né? Quanto à linearidade, ou seja, aplica-se um campo, a resposta é proporcional ao campo aplicado ou não, né? Então você vai ter um campo com material linear. Material ferroelétrico, né? A resposta, você aplica um campo, se tem dipólos desordenados, por exemplo, aplica um campo, eles se orientam, daí você vai retirar o campo, eles continuam ordenados, né? Você vai ter aí um material não linear, certo? Né?
O material pode ser homogêneo ou não, ou seja, dielétrico, cujas propriedades dependem das coordenadas, né? As propriedades dielétricas aqui independem da coordenada. Quem é a coordenada? É representado pelo vetor posição, né? Aqui no homogêneo depende da coordenada. Né? Certo? Pode ter material que é irregular, certo? Tem parte dele que tem vácuo num lugar, tem um pedaço de plástico em outro, etc. Né? E você também pode ter materiais isotrópicos ou anisotrópicos. Né? A gente vai falar sobre alguns aqui, só para ilustrar basicamente os parâmetros relevantes. Né? Isotrópicos ou anisotrópicos. Então, são vários. Você pode ter homogêneo, linear, não homogêneo, isotrópico. Você pode ter não linear, homogêneo e anisotrópico. Você não pode combinar todas essas coisas. Você pode ter vários tipos. E, especificamente, no caso de meios lineares, homogêneos e isotrópicos, vamos chamar esse tipo de meio com a sigla LHI. O meio que é linear, é homogêneo, é isotrópico, as propriedades não dependem da coordenada, homogêneo. Isotrópico, as propriedades são as mesmas, a resposta do material é a mesma em qualquer direção, o coeficiente que determina essa resposta. Né? Aplicou um campo, qual é a polarização resultante? Tem um coeficiente. Né? Polarização é um coeficiente do campo aplicado. Então, esse coeficiente é o mesmo em qualquer direção. Isotrópico. Né? Linear é quando a resposta é, se você duplicar o campo aplicado, você duplica a resposta, que é a polarização. Então, em meios lineares, por exemplo, homogêneos e isotrópicos, ou em geral lineares, né? Tá? Não precisa ser homogêneo e isotrópico. Aqui nesse exemplo você tem um meio linear, homogêneo e isotrópico. Qual é a natureza básica do meio desse tipo? Se você fizer um gráfico da polarização, né? Ou seja, a densidade de polos. Densidade de polos quer dizer, os dipolos estão desordenados. Aplicou um campo, eles começam a se ordenar. Então, a densidade começa a aumentar. O campo começa a separar o centro de carga. Então, o momento de polo começa a aumentar e a polarização também. Então, você vai ter uma relação, nesse caso, linear, né, entre a polarização e o campo aplicado. Né? Se você tem um campo não nulo, você tem uma resposta não nula. Né? Se você retirar o campo, a resposta vai para zero. Né? Então, sem campo não tem polarização, só aplicação do campo. Ora, então, nesse caso, a polarização em qualquer direção, porque ele é isotrópico, né, é dada por essa relação de proporcionalidade. Apareceu uma constante aqui para juntar, para unificar as dimensões físicas. Isso aqui é volt por metro, isso aqui é por metro quadrado, então ε0 garante que isso aqui vai ser dado na unidade por metro quadrado, né? Quando é volt por metro. Então aparece essa constante ε0 do vácuo e um parâmetro que a gente chama de susceptibilidade elétrica, que é adimensional. Certo? Ou seja, então a nossa polarização em qualquer direção, na iésima direção, porque o meio isotrópico é ε0. Susceptibilidade, que é adimensional, susceptibilidade elétrica. Existe também uma susceptibilidade magnética. Também parecida, a gente vai ver depois. E o P, vetor, é ε0, que é vezes zero. Né? A relação vetorial é válida. Isso aqui é isotrópico. Se o material não, se ele é homogêneo, independe, essa susceptibilidade independe da coordenada de x. Certo? Isso é importante. Quais são as consequências? Né? Ora, D
I, componente I de D é igual a ε0 é componente I, mais PI. Se eu jogo essa relação aqui, eu fico com DI igual a ε0, 1 mais suscetibilidade elétrica, é I, né? Ou seja, parece uma relação vetorial. Isso aqui representa esse 1 mais alguma coisa, o quanto a permissividade do meio, isso aqui seria a permissividade elétrica do meio, quão permissivo ele é a aplicação do campo, né? Tem uma permissividade. Essa expressão mostra que em relação ao vácuo, é simplesmente 1 mais esse termo aqui que diz quanto de dipolo é induzido no material, né? Para um dado campo elétrico aplicado, certo? Então, essa quantidade a gente chama de a permissividade elétrica. Né? E a razão epsilon sobre epsilon zero é a permissividade relativa. É simplesmente 1 mais suscetibilidade. Né? Também chamado de constante elétrica, né? Esse é o valor relativo aqui. Só que esse termo constante é meio inadequado, né? Porque, bom, a gente não sabe se isso aqui, bom, no meio é homogêneo, isso aqui é constante em relação às coordenadas do meio, mas a gente vai ver depois que isso aqui, à medida que a frequência aumenta, né, isso depende da frequência, então isso não é bem constante, certo? No caso desse, ele vai ser uma constante elétrica, se usa muito esse termo de engenharia elétrica, certo? Então, observe, né? A relação entre D e E é uma relação linear, né? No caso do meio isotrópico também, né? D igual a epsilon E. Certo? Então, se você fosse fazer um gráfico relacionando D e E, você teria, tá certo? Algo parecido, né? D é linearmente relacionado com E, uma linha reta. Se é igual a zero, se tirar o campo elétrico, D é igual a zero. Né? Certo? Então, como eu falei, o meio isotrópico, né, a relação é vetorial. Certo? É isso aqui, né? Ou isso aqui, né? P é uma relação vetorial em relação a E D é uma relação vetorial em relação a E. Bom, alguns materiais interessantes, né, que a gente pode falar para vocês, em termos da constante dielétrica, né, o epsilon, sabe? Esse material, a rutila é um material de sal sólido, é o dióxido de titânio, tem uma permissividade, uma constante dielétrica de 86, né? Permissividade relativa, 86 vezes. A água tem dipolos permanentes, né? Então, quando você aplica um campo, fácil ordenar esses dipolos, você tem uma resposta que é 80, né? Semicondutor de germânio, 16, arseneto de galho, 13, silício, 12, né? Quartzo, que é vidro, quartzo fundido, entre 4 e 5, depende de como você prepara o vidro, tá certo? Diamante, 5,7. Polimetilmetacrilato, que é acrílico, 3,12, e o ar, 1,0005, certo? Só observar aqui a raiz quadrada desse número aqui do quartzo, está 4,7 mais ou menos. Calcular a raiz quadrada. Raiz quadrada, né? Raiz quadrada, isso aqui dá 2,16, né? Está um pouco alto esse valor para o quartzo. Bom, mas enfim. Eu ia tentar ver se bater com índice de refração, mas não está batendo em relação a... É claro que índice de refração depende da frequência e é mais complicado. Então, ele não pode relacionar direito índice de refração com a constante dialética, né? Bom, enfim. Vou fazer um exemplozinho para calcular o epsilon. Vamos lembrar aqui, né? O epsilon para o ar, que é moléculas rarefeitas, né? É 1,0005. Vamos calcular, usando primeiros princípios, qual é o epsilon para um gás de átomos, certo?
O que a gente vai fazer? A gente vai determinar a susceptibilidade. Tá? Vai determinar a susceptibilidade, né? Susceptibilidade elétrica, tá certo? Para um átomo, né? Então, como a gente faz isso? Bom, aplica um campo E no átomo, determina o momento de dipolo induzido no átomo. Daí você, sabendo a densidade de átomos, né, você vai ter uma ideia de quem é a polarização, que é a densidade de polos por unidade de volume. Sabendo a densidade de N de polos, N vezes P, vai dar isso aqui, né? Certo? Ora, P é função de epsilon, de E, né? Então, eu vou determinar a relação entre P e E. É isso que eu vou fazer. Vamos calcular a polarização induzida, então, campo aplicado. Calcular o número de polo induzido, daí a polarização, e daí determinar como P é função de E, o P polarização é função de E, e determina aqui o quê? Susceptibilidade, e daqui determina quem? Epsilon. Essa é a receita, certo? Então, aqui está a construção. Né? Temos aqui um modelo esférico para o átomo, tá certo? Em que você aplicou um campo elétrico e você separou a nuvem eletrônica, que é essa densidade, digamos, mais ou menos uniforme, né? Só para não ser muito complicado. O átomo tem raio A, com densidade uniforme, a carga total de elétrons é menos Q, a carga do núcleo é Q. A gente empurrou o núcleo para longe do centro de carga negativo, certo? Bom, a gente empurrou até que ponto, né? Bom, existe o equilíbrio. A força elétrica que está empurrando é equilibrada pela força da nuvem eletrônica que puxa a carga para o centro, para restabelecer o equilíbrio, né? Então, no equilíbrio, quando essas forças são iguais, a força externa e a força interna dão uma soma total igual a zero. A força externa é a força sobre a carga Q, que é Q vezes E. A força interna é Q vezes o campo interno, certo? O campo interno é o campo de uma densidade uniforme a uma distância D do centro, certo? Nós já calculamos isso, já mostramos que para uma esfera de carga, com carga uniformemente distribuída, o campo a uma certa distância, digamos R, né? A densidade de carga chamada de ρ0, R, sobre 3, o quê? Epsilon zero. Então, sobre a carga Q, tem um campo agindo, certo? E se isso aqui é D, a distância, né? R igual a D. O campo interno, em magnitude, né? O campo interno é igual a ρ0, que é a densidade de carga da nuvem eletrônica, é menos Q sobre 4 terços de π a 3, distância D sobre 3 epsilon zero. Então, vamos usar essa relação para calcular a força interna. Q vezes o campo interno, que é ρ0D sobre 3 epsilon zero. Densidade de carga é menos Q sobre 4 terços de π a 3. A força interna é para baixo, né? Jogando isso aqui dentro, certo? Né? Então, você obtém carga ao quadrado, né? Linear com a distância, e aqui aparece o volume, né? Bom, se a gente iguala as duas coisas, F externo, que é mais F interno, que é menos, né, a relação vetorial, certo? A gente vai botar o sinal para poder calcular corretamente essa soma vetorial. Então, você vai ter o quê? Que QE, que é a força externa, é igual a Q2D sobre... aqui é 4π, né? A gente botou 3 sobre 3, 4π, epsilon 0 a 3. Então, você determina a quantidade de interesse, que é um Q desse aqui cancela,
Né? Então, você tem aqui o campo elétrico externo aplicado é igual a QD, que é momento de polo. E passando isso aqui para lá, vai ficar... Momento de polo induzido é 3, né, vezes o volume do átomo, vezes epsilon zero, né, vezes epsilon zero, vezes 3 volume, 4 terços de π a 3, vezes epsilon zero, vezes campo aplicado. Ou seja, então você tem aí, aqui é o volume do átomo, né? Se a densidade de polos é N, então a polarização induzida é densidade vezes P. E a gente tem uma relação de polarização 3 densidade V0 epsilon zero vezes campo elétrico. Então, esse é o coeficiente que a gente falou, a susceptibilidade elétrica. Né? É isso aqui. Observe, volume, né? N é a dimensão de 1 sobre volume, isso aqui é adimensional. E você determina o epsilon o quê? 1 mais esse número. 1 mais que é o que é, né? E daí você tem D igual a epsilon, pronto. Determinamos a constante elétrica, epsilon sobre epsilon zero, 1 mais 3 densidade, volume do átomo. Então, essa expressão mostra o quê? A constante de elétrica de um gás rarefeito é proporcional à densidade de átomos, né? Que, por sua vez, é proporcional à pressão do gás a uma certa temperatura. Né? A densidade aumenta com a pressão, certo? Vamos fazer um exemplo aqui para calcular mais ou menos quanto é a constante elétrica, certo? Uma atmosfera pode calcular as quantidades usando a equação da cinética de gases, né? PV igual a nRT, ele calcula a densidade, tá certo? É um mol, né? Ocupa 22,4 litros. Você tem aí, em uma atmosfera, temperatura 0 graus, por exemplo, né? Você teria uma densidade de 10 a 25 metros por metro cúbico. O que mais? O volume do átomo, né? É 4 terços de π, o raio do átomo, que é da ordem do raio de Bohr, no caso, se fosse hidrogênio, dá 1,2 angstrom, né? Você pode calcular o volume, certo? Joga essa expressão, você tem a constante elétrica, que deu quanto? 1,0006, né? Certo? Só como referência, vamos ver quanto é que é para o ar, né? Que é parecido no nosso caso, 1,0005. Né? A gente errou em, digamos, a variação aqui é de 20%. Uma continha safada, a gente consegue prever mais ou menos a quantidade elétrica de um gás. Certo? É dessa ordem, né? É alguma coisa na quarta casa decimal, certo? Isso aqui depende do tamanho do átomo, né? Depende do raio do átomo, etc. Ok? Bom, e como é que a gente modela a anisotropia em meios... em um meio anisotrópico é aquele cuja resposta P, numa certa direção... Tá? Se você aplicar o campo no meio anisotrópico, né? A polarização induzida na direção I depende do campo aplicado em direções diferentes, certo? Basta, por exemplo, que o seu dipolo seja, digamos assim, ele seja assimétrico. Né? Você quer a distribuição de elétrons, aqui tem núcleos
número de polo igual a zero, né? Então, você aplica um campo nessa direção, você vai ter uma resposta, certo? Se você aplicar o campo nessa direção, você tem outra configuração, né? De força restauradora, digamos assim. Aqui tem uma, tá? Um modo de resposta numa direção, e aqui tem outra. Então, você tem matérias assim. Então, quando isso acontece, a relação agora é, por exemplo, Px depende nas outras direções, né? Epsilon zero, você tem que x é x, mais que de xy é y, né? Mais que de xz é z. Né? Então, em geral, né? O PI é epsilon zero, que IJ, né? É J. Isso aqui é uma notação em que isso aqui é uma soma implícita, tá certo? Estou somando em J, né? J vai de X até Z. X, Y, Z. Né? Então, são três termos aqui, e vario o I, vou variando o I, e obtenho uma relação. Então, isso aqui é uma relação o quê? Matricial. P, representado como uma matriz coluna, é epsilon zero, susceptibilidade, que agora é uma matriz 3 por 3, né? Vezes E. Essa matriz 3 por 3, aqui eu não botei o E, né? Que é de J. Você tem aí 9 elementos, tá certo? No princípio, né? Não vou, assim, analisar se isso se reduz a menos elementos, né? Não vê o caso no momento, certo? 9 elementos em geral, né? A propriedade dessa matriz, que pode material sem perdas, por exemplo, né? Os elementos fora da diagonal são iguais, em geral, que é de IJ igual que é de JI, você reduz aí para 6 número de elementos da matriz, né? Se você tiver ao longo das direções principais do material, em geral, você vai ter PI igual a epsilon zero, que I vezes EI. Né? Então, essa matriz se transforma, você orienta XYZ ao longo das direções principais do sólido, por exemplo. Então, você diagonaliza a sua matriz susceptibilidade, né? É mais fácil de trabalhar, certo? Esses são materiais anisotrópicos. A gente só vai lidar isso em estudos mais avançados, se for o caso, né? Mas lembre-se que existe essa propriedade aí, né? Finalmente, nós temos também os materiais não lineares. Não lineares. O que acontece, né? Essa é a curva de polarização já transformada. Não sei se isso aqui está certo. Acho que isso aqui isso aqui era para estar deslocado, tá, pessoal? No caso do D, isso aqui é para estar deslocado para um valor aqui mínimo para igual a zero, certo? Vamos supor que isso aqui seja a curva de polarização, certo? Vou fazer aqui separado. Outro frame aqui. Então, se eu for fazer um gráfico realmente da polarização em relação ao campo aplicado, em materiais lineares, você tem dipolos, mas não lineares, né? Dipolos orientados arbitrariamente, polarização sem campo aplicado, digamos, igual a zero. Se você aplica o campo, os dipolos se orientam, e quando você retira o campo, eles permanecem orientados.
Você aplica o campo, isso aqui satura num certo valor máximo, polarização, a resposta, né? Não vai superar um certo valor, depois você retirar e manter interagindo entre si, certo? Então, no material desse tipo, se você for fazer, bom, quem é a polarização versus o campo aplicado, né? Seria aqui algo assim, uma função não linear que chega um ponto que começa a saturar. Você não aumenta mais a polarização depois de um certo ponto do campo aplicado. E você vem, então você fez isso aqui, né? Relações não lineares, claramente, não é uma linha reta, certo? Quando você retira o campo, então você tem uma polarização residual que ficou mantida aqui, certo? E para você reverter a polarização, você tem que reverter o campo até um certo valor, aí negativo qualquer, certo? E aí você vai para o outro lado, satura de novo, né? Você entra nesse ciclo aí de esterese, certo? Então, essa é a curva de polarização de material linear, e ela tem um problema, que você, para um dado campo, tem mais de um valor, né? Depende aqui, certo? Um campo aqui, por exemplo, né? Tem um valor de polarização, ou esse aqui, ou esse aqui. Tem 3 possibilidades, você não sabe qual é a resposta exata, né? Sua polarização. Tá? Então, esse é o resultado, certo? Então, esse aqui é o que se chama de histerese. Entre D e E vai ter algo parecido, só que eu vou fazer um diagrama qualitativo aqui. Isso aqui é a relação entre P e E, certo? Fazer assim, certo? Então, deixa eu fazer uma histerese que é com pequena incerteza, certo? Histerese de pequena incerteza, você pode estimar mais ou menos qual é o valor de P, é uma média aqui, né? Em relação ao aplicado. Isso aqui é a relação entre P e E. No caso de D e E, isso aqui está deslocado, né? É algo assim, certo? Talvez, certo? Algo assim, né? E D igual a Y0 mais P. Então, a relação seria algo desse tipo, certo? Deslocado aqui, porque D igual a Y0 é mais P. Temos essa relação, certo? Bom, vamos concluir agora a nossa... acho que a gente termina aqui, né, a parte de... Eu tenho a impressão que... Deixa eu ver só uma coisa rapidinho aqui. Olha lá, 7, olha lá, 8... eu vou falar mais, vamos fazer exemplo na próxima aula. Bom, vamos falar agora sobre a energia eletrostática, agora a forma geral da energia, né? Observe que agora a situação envolve dielétricos e cargas livres, né? Você tem regiões de carga espacial. Esse peão aqui, por exemplo, é um peão eletrizado, né? Com carga espacial. Aqui é outro volume espacial. Você tem materiais dielétricos, certo? Você tem vácuo, né? Você tem tudo isso, certo? A pergunta é, quando eu vou... O controle, nós temos controle sobre carga livre, né? À medida que ele vai construindo a distribuição de carga final livre, qual é a energia final, né? Então, a gente vai considerar que a energia varia a partir de um estado em que a densidade de carga livre em todo o espaço é uma função ρ, que pode ser zero em algum lugar, pode ser não nula. Aqui é zero, por exemplo, aqui é não nula, aqui é não nula, aqui é zero, nesses lugares aqui, certo? E a função potencial é φ, né? Se eu incremento o ρ de uma pequena quantidade, eu posso calcular a energia total, ou seja, uma variação delta em ρ me dá uma variação delta na energia total armazenada. Como é que eu calcularia? Bom, quem é o potencial naquele estado e multiplica pela variação de carga. Essa é a fórmula, né? Potencial vezes variação de carga, da energia, variação de energia. Essa é a fórmula básica para calcular a energia
como ela varia, certo? À medida que você varia rho por pequenos incrementos. Lembre-se, né, que a energia de uma carga numa região de potencial é carga vezes potencial, né? Então isso permanece, né? Mas só que a gente fala agora em variações de energia. Já existe a densidade de carga, já existe potencial, eu variei rho de pequena quantidade, a energia deve variar de φ delta rho, usando nossos conceitos básicos, certo? Então a pergunta é, se eu variar a densidade de carga livre de um valor inicial, estado inicial zero até o valor final, certo? E correspondentemente a função potencial de um valor inicial até o valor final, qual é a energia, certo? Então basta a gente integrar, certo? Essa expressão, se é integral de volume, né? Falta integrar numa outra domínio, que é um domínio em que a variável independente é a densidade de carga. Essa integral é realizada nesse domínio aqui, certo? Que é chamado espaço de estado, porque a relação é uma relação entre φ e ρ. Né? Se o meio não linear, por exemplo, a relação entre φ e ρ pode ser não linear. Por que é não linear? Porque os dielétricos podem ser não lineares. Se fosse carga no vácuo, não teria não linearidade. Mas quando você tem dielétrico, existe aquele problema de você aplicar um campo e orientar os dipolos, eles permanecerem alinhados, retirar o campo, eles permanecerem ainda alinhados. Tá? Então, nesse caso, o seu diagrama, né, envolvendo a relação entre φ e ρ, é mais ou menos alguma coisa desse tipo, é que o valor final de ρ para um valor final de φ para um valor final de ρ. Isso aqui é uma relação geral. E o que acontece se o meio é linear? Se o meio é linear, ele pode parametrizar a densidade de carga em qualquer estado, como sendo um múltiplo, uma variável contínua, vezes o valor final. Né? Essa variável K varia de 0 a 1. O é igual a K ou F. Né? Então, para variar ρ de 0 a ρf, pode deixar variar K de 0 a 1. Ora, se o meio é linear, quer dizer que a potencial também varia linearmente. Né? Posso também dizer que o potencial varia com a mesma proporcionalidade em relação ao valor final, πf. Né? Então, quando eu faço a integral do espaço de estado, isso aqui dá uma integral de volume, né? Falei, deixa eu ver aqui. dV, né? Integral no espaço de estado de 0 a ρf, aqui como nós tínhamos antes, φ delta ρ. Bom, quem é delta ρ? No delta ρ aqui é variação de delta K por final, certo? Você fica aqui, integral de volume, 0 a 1, ou seja, vou mudar as variáveis, né, de ρ passa para cá, integral no espaço de estado, ou muda para integral de 0 a 1 de K. Φ é K ρ F, K φ F F. Delta ρ é delta K vezes ρ F. Essas quantidades são funções das coordenadas, podem sair e vir para cá, certo? Então, você fica com integral independente, integral de 0 a 1 de K delta K, integral de volume de ρ final e final. Né? Isso aqui dá K2 sobre 2, que dá 1 meio. Né? Então, no meio linear, a energia elétrica é aquela expressão que nós já tínhamos falado antes. O meio da integral de volume, né? Eu vou tirar agora o F aqui. É no estado atual que você se encontra aqui, em que a densidade é ρ e o potencial é K, é φ, vai dar isso aqui, certo? Né? Essa expressão no caso linear, e no caso geral não linear, essa é a expressão. Não linear. E aqui é linear. Certo? Muito bem. Bom, essa expressão que a gente obtém. Né? No ponto de vista do campo, como é que fica a formulação? Né?
Então, se você variar ρ de delta ρ, isso corresponde a uma variação do vetor de densidade de fluxo elétrico, que pode ser calculada usando a equação de Maxwell, né? Divergente dessa variação é a variação de densidade de carga. Então, jogando na expressão que nós tínhamos antes, né? Vamos lembrar, né? A energia elétrica é integral de volume né? Integral do espaço do estado de φ delta ρ. E agora ele vai mudar o paradigma. Isso aqui é divergente de delta D. E aí nós temos a regra da cadeia, que nós já falamos sobre isso antes, né? Divergente de tudo é φ divergente de D. Divergente de delta D, no caso. Mais delta D por escala com gradiente, né? E gradiente é menos o campo elétrico, né? Isso aqui dá menos E delta D, né? Certo? Isso aqui nós temos na integral. Originalmente isso aqui é isso. Pode ser escrito em termos de divergente do todo, mais, né? Φ divergente de delta D é igual a divergente de tudo mais E delta D, né? E aí você integra no volume, aliás, integra no espaço-estado, né? E lembre-se que isso aqui dá o fluxo elétrico, tá certo? Quando você faz integral de volume, né? No teu caso, integrais. Eu não vou me ater muito aos detalhes, porque eu já fiz isso antes. Fazendo agora só para esse caso. Esse termo aqui vai dar o potencial cai com 1 sobre a distância, o D cai com 1 sobre o quadrado da distância, no melhor caso, né? Então, você vai ter 1 sobre o cubo e a área que vai ser o fluxo, né? Vai dar aumento com o quadrado. Então, isso aqui dá zero no limite. Sobra essa integral. Então, você fica com esse termo aqui, ó. Energia igual a integral no espaço de estado dessa quantidade aqui. Integral de linha, né? É escalar delta D, um deslocamento aonde? Na geométrica, né? No espaço de estado. Aqui, ó. Espaço de estado é aquele cujas coordenadas são as componentes de D, né? Dx, y, dz. Você vai de um estado inicial ao estado final. Isso aqui é o nosso delta D. Esse aqui é o delta D, certo? Então, você tem delta D é o deslocamento ao longo do caminho, aqui é o valor de D, e é a função desse vetor, depende do meio, certo? Essa é a forma geral, para um meio qualquer, linear, não linear ou linear. Se o meio for linear, mais uma vez, né, pode ser um múltiplo do valor final, e D, o mesmo múltiplo do valor final, parâmetro em termos de K, integra, vai dar um meio de novo, certo? Você tem expressão para energia, que é um meio de D escalar E dV, né? Isso pode se mostrar que vale também para meios anisotrópicos, tá certo? Essa expressão de energia, ele vai revisitar ela, né? Lidar com campos eletromagnéticos, teorema de Poynting, energia, e a relação entre potência e energia, a gente vai ver essas expressões aparecendo novamente, certo? Ok? Bom, então, acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Ficamos por aqui.